Hey guys, what's going on? Robert for International Pulse Research, mais um vídeo para você, diretamente aqui da costa oeste dos Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho sobre, depois da mutreta, da maracutaia de Michel Temer, informante da CIA, gastou todo o dinheiro que tinha em caixa do déficit fiscal de mais de 170 bilhões comprando parlamentares para o impeachment da Dilma, para a CCJ, para aprovar as PEC 55241 da morte. E depois, por último, semana passada, só num dia comprou 31 deputados, ou seja, para poder se esquivar das delações da JBS. Ou seja, então agora surgiu a ideia de uma reforma política, ou seja, a ideia desse cidadão que está aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse cidadão, antagonista José Serra, ex-ministro das Relações Exteriores. Lembra que ele foi lá no Uruguai com a maletinha cheia de dólar para comprar os parlamentares? Aí saiu lá no Clarim, no jornal. Parlamentar brasileiro, o ministro veio aqui no Uruguai comprar os parlamentares através de corrupção para poder tirar a Venezuela do Mercosul. Ou seja, depois dessas e outras medidas, ele, senhor José Serra, que é o autor coadjuvante, lembra da privataria tucana que eu já expliquei para vocês? Onde ele desovava, onde estava envolvido ele, a esposa, o primo, o genro, o cunhado, a filha, o filho, o mordomo, o motorista, até o cachorro dele, ele que desovava o dinheiro no Banestado com o seu Sérgio Moro, Álvaro Dias e o seu Youssef o Doleiro. O cara que abria a porta do banco, tirava os dólares, mandava nada mais nada menos que 30 bilhões de reais aqui para Nova York. Ou seja, o seu Sérgio Moro, ele arquivou o Banestado e depois que foi vendido, se tornou um banco privado. Pura corrupção passiva. Esse senhor aqui, José Serra, é o idealizador, ou seja, da ideia de o Brasil se tornar um país parlamentar. Ou seja, ele é o articulador do parlamentarismo. O cara que começou a roubar desde 1983, na época do senhor Franco Monteiro, governador de São Paulo. Recordam dele? Não, era criança. Então a ideia, qual que é a ideia? Parlamentarismo, reforma política, voto distrital. Vocês sabem como que funciona isso? Ou seja, não tem ideia. A ideia é tudo isso vinculado para tirar o quê? Colocar o Lula na cadeia, acabar com o PT, formular a ideia do rentismo e continuar pagando juros e amortização para os bancos. Então, a ideia dos reacionários fazer uma reforma política, pelo incrível que pareça, mas só com a ideia do consenso de Washington, ou seja, a ideia dos parlamentares, e o povo fica à deriva, ou seja, a ver navio novamente. Então, esse senhor aqui, José Serra, ele quer implementar a reforma política através do sistema de parlamentarismo para poder arrecadar nada mais nada menos que 3,6 bilhões para poder financiar a campanha dos seus antagonistas. Pelo incrível que pareça, você que está assistindo não tem ideia de como será. A ideia é continuar na mesmice para pagar juros e amortização da dívida para os 10 mil famílias, mais de 10 mil famílias que vivem literalmente mamando na teta por mais de 50 anos. É por isso que nós não temos investimento em educação, infraestrutura, saneamento básico, saúde e assim vai. Com a PEC da morte, tudo se torna num aglomerado, tudo se trava. Com as contas colapsadas, a gente sabe que não vai ter direito. Então a ideia é jogar a culpa que o prejuízo é da Petrobras, colocar na mente das pessoas e condicionamento das pessoas que a Petrobras dá prejuízo e que precisa
right away, ou seja, precisa rapidamente fazer uma reforma na Previdência, porque a Previdência está dando um prejuízo. Mas eles esqueceram que 40% que sai da Previdência vai para pagar o quê? A elite dominante do judiciário, ou seja, magistrados, juízes, desembargadores, que colocam nada mais nada menos que mais de 200 mil reais todos os meses no banco. Tá bom esse salário, não tá? Então chegou a hora. A ideia da reforma é angariar fundos, 3,6 bilhões, para poder participar, financiar as campanhas políticas dos reacionários que continuam no poder. Então a ideia é essa: parlamentarismo, voto distrital, distritão, parlamentarismo, e os antagonistas, o articulador da ideia é o senhor José Serra, cabeça de povo. Pelo incrível que pareça, a ideia é fantástica, mas a ideia é para quê? Para acabar com o PT, com o Lula, e continuar mandando dinheiro para as 10 mil famílias rentistas e pagando os bancos. Ou seja, só o ano passado o Brasil pagou 800 bilhões de juros e amortização para mais de 10 mil famílias. O dinheiro não foi pago para pagar a dívida. É por isso que mais de 40% do GDP, que é o PIB no Brasil, Produto Interno Bruto, vai para pagar juros e amortização da dívida, onde está inserida a verdadeira corrupção que nenhum parlamentar, principalmente os dois, que são chefe de casa, esse saiu para poder sair fora de cena, porque está totalmente corrompido, totalmente envolvido. Ou seja, é o articulador que mais rouba do PSDB, segundo o seu Fernando Henrique Cardoso, terceiro geral do Alckmin. O João Dória, depois da ovada, não acordou ainda. Calma, João Dória. Então a ideia é essa: reforma política, parlamentarismo, distritão, voto distrital, para poder tirar o Lula de cena, o PT aniquilado, e continuar fazendo a reforma política para garinhar fundos, nada mais nada menos que 3,6 bilhões, para poder ajudar os parlamentares reacionários continuar no poder, mamando na teta. Pense nisso. A resposta está única e exclusivamente na mão da população, quando ela realmente participa na sociedade. Grande abraço, Robert, for International Post Research. A gente volta no próximo vídeo. Até mais.